Fala pessoal, vamos comentar sobre Corinthians e Santos que se enfrentam neste domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena pela terceira vez no ano. No Campeonato Paulista não deu muito certo para o Santos, não conseguiu vencer, mas agora estamos numa situação do Campeonato Brasileiro que o Santos precisa voltar a conquistar 3 pontos para que tenha pelo menos um respiro, uma motivação, enfim, nesse Campeonato Brasileiro. Então vamos trazer aqui a provável escalação do Santos, jogadores relacionados, o lado do Corinthians também, como o Corinthians deve ir a campo com 2 desfalques importantes, sem Garro e também sem Memphis. Então falaremos sobre isso e quero o seu palpite. Quero também a sua opinião sobre a escalação do Santos, porque Kleber Xavier vai promover novamente mudanças no time titular, por necessidade e também por opção, tá? Então vamos juntos aqui comentar sobre isso. Mas antes, vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. Enquanto eu estou gravando aqui, tem o jogo do São Paulo rolando com o Grêmio, né? Então não sei quanto que vai terminar, mas só para vocês entenderem a situação do Santos, hoje tá na penúltima colocação. O Sport foi derrotado para o Ceará, então um resultado que, né, faz com que o Sport não se aproxime ainda mais do Santos. O Santos está com 5 pontos, caso vença, pode ir a 8 pontos, né? Então ainda permanece na zona de rebaixamento, mesmo se o Santos conquistar esses 3 pontos. E aí, vamos então falar sobre esse time do Santos, né, que tem o desfalque de jogadores que nós já sabíamos, que é o Neymar. Neymar, inclusive, voltando a treinar com os demais jogadores do Santos. Guilherme também está fora, segue se recuperando de um problema muscular, mas também, né, não é certeza que o Guilherme fique no Santos. Já tem conversas aí de que ele pode ser negociado como moeda de troca, então Guilherme não sabemos se volta a vestir a camisa do Santos. Outro que pode não vestir mais a camisa do Santos e que não joga também contra o Corinthians é o Gil. Gil, que vem passando por alguns problemas particulares, está no Rio de Janeiro resolvendo essas questões familiares dele e pode ser que no segundo semestre ele não vista mais a camisa do Santos. Pode ser que ele aguarde, né, até a janela de transferência para rescindir o contrato com o Santos, mas essas conversas já acontecem. Também não temos o João Schmidt e a novidade de desfalque, meio que de última hora, é do Aderlan, que também sequer foi relacionado para este confronto. Inclusive, vamos à lista de relacionados do Santos para esse clássico. Goleiros: Gabriel Brazão, João Paulo Diógenes são os goleiros, né? 3 goleiros. Laterais: Escobar, Souza, Léo Godoy, JP Sherman e Kevson. Zagueiros: Zé Ivaldo, Lua Pérez, Luizão e João Basso. Volantes: Rincon, Zé Rafael e Gabriel Bontempo. Meias: Roleiser, Barrial, Tassiano e Ian. Atacantes: Soteldo, Tiquinho, David Washington, Matheus Xavier de volta e Luca Meireles. Como vocês repararam, não temos aí o Furt, que recentemente foi reintegrado ao elenco do Santos. Mas temos a volta de Matheus Xavier, que inclusive foi um desfalque sentido aí, né, pelos torcedores santistas entre os relacionados do jogo contra o Ceará, por exemplo. E aí, vamos então ao provável time do Santos para esta partida. Deixa eu vir para cá aqui para vocês enxergarem. No gol temos Gabriel Brazão. Na lateral, sem o Aderlan, entra o Léo Godoy. O que eu discordo, tá? Eu sei que tem muita gente que também não gosta das atuações do JP Sherman. Não vem, de fato, fazendo boas partidas. Mas entre Sherman e entre Léo Godoy, eu, Nájila, prefiro o Sherman. O Léo Godoy é um jogador que tem dificuldade ofensiva e também defensiva. É um jogador que dificilmente acerta um cruzamento. É um jogador que dá espaço para o time adversário também jogar pelo lado dele. Então não é um jogador que me passa com confiança. Dito isso, 1-0 para o Santos com assistência de Léo Godoy. Espero muito que aconteça, mas inicialmente não me passa muita confiança, tá? Aí a dupla de zaga, Zé Ivaldo e Lua Pérez, segue sendo mantida. Escobar, né, para mim, o jogador que vem sendo
um fio de esperança, digamos assim, em termos de entrega. Se todo jogador do Santos tivesse essa entrega do Escobar, talvez o Santos não tivesse nessa situação, né? Um jogador que tecnicamente não é o melhor do time, longe disso, mas é um cara que se entrega em campo. Isso falta para muitos. Só qualidade técnica às vezes não é suficiente, né? E aí temos ali no meio-campo algumas mudanças também, novidades. Tomás Rincon segue mantido como esse volante, esse primeiro volante. Zé Rafael estreando pelo Santos como titular, né? Ele que fez a estreia geral pelo Santos, jogando ali uns 5 minutinhos contra o Ceará. Aguentava, de acordo com informações, pelo menos meia hora contra o Ceará. Mas o Kleber Xavier optou por colocá-lo só nos minutos finais, mas começa esse clássico contra o Corinthians. Tendência é que seja um segundo volante, tá? Ele que pode e sabe atuar como um camisa 8, como um camisa 5, mas a tendência é que para esse clássico contra o Corinthians ele jogue como um camisa 8. Roleiser também nesse time do Santos, mais centralizado. Temos a dúvida entre Barrial ou Tassiano, mas a tendência é que jogue o Barrial, tá? E também Tiquinho Soares e Soteldo. Tiquinho permanece como titular ali de centroavante do time santista. Então vamos agora analisar esse Santos, principalmente do meio para frente, né? Porque defensivamente não tem muito segredo. Mas ofensivamente, eu imagino que vai ser um Tomás Rincon que talvez não avance e também não fique tentando armar como ele tentou no jogo contra o Ceará, que muitas vezes o Santos iniciava suas jogadas com o Tomás Rincon. E o que me dava desespero, né, assistindo o jogo lá no Allianz Parque, é que o Tomás Rincon não tinha a parceria de outros jogadores para se aproximar, para fazer essa aproximação, para jogar, para fazer uma triangulação. Então ele estava muito solitário nesse meio-campo do Santos, o Rincon. E aí eu espero que ele fique um pouco mais ali fazendo essa retaguarda, né, defensiva do time do Santos, para dar essa segurança à frente ali aos dois zagueiros do Peixe. O Zé Rafael, eu acho que é um cara que vai ter muita importância também nessas duas funções, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. Ele é um jogador que tem um bom senso de posicionamento, então ajuda defensivamente, em desarme, interceptações. É um jogador também que tem uma visão de jogo interessante, com passe, com bolas mais longas. Então, acho que o Zé Rafael pode contribuir nesse sentido. Tem o Roleiser, que daí, jogando o Barrial, eu gosto do Roleiser jogando no meio campo. O Barrial aberto, o Soteldo aberto e o Tiquinho ali como uma referência dentro da área. A questão do Barrial e do Soteldo, eu coloquei o Soteldo inicialmente na direita, mas eu acho que começa o Soteldo na esquerda, o Barrial na direita. Só que por que eu fiz esse posicionamento, né? Porque eu acho que teremos Soteldo e Barrial invertendo os lados. Então, ora o Soteldo vai para o lado esquerdo, ora ele vai para o lado direito, e a mesma coisa o Barrial. E acho que isso pode ser interessante até para você confundir marcação, até para você também não ser um Santos totalmente previsível, que só joga pelo lado direito ou só joga pelo lado esquerdo. Então, sendo bem sincera, gosto dessa possibilidade dos dois ficarem ali se alternando. Até mesmo uma alternância com o próprio Roleiser, tá? Roleiser que pode jogar mais aberto, e aí você coloca um Barrial que, pra mim, quando jogou como meia, se destacou mais do que como um ponta, jogando mais aberto. Então eu gosto do Barrial nessa posição. E você tem o Tiquinho, que é um cara ali que tem uma boa presença de área. Espero que ele não tenha um delay, porque nos últimos jogos o Tiquinho tá com delay, chega um pouco atrasado. Então é um cara que incomoda dentro da área, mas às vezes ele chega um pouco atrasado. Então ele chegando num time ok, você tem o Hugo Souza que tem alguns problemas ali para sair do gol, você pode surpreender o goleiro adversário. Você tem também dois jogadores, né, o Félix Torres e o Kaká na zaga do Corinthians, que não passa lá muita confiança, que você pode levar vantagem. Então o Santos também pode tentar se aproveitar disso. Outra coisa, Gabriel Bontempo. O Bontempo é um cara que eu não tiraria desse time do Santos. Talvez colocasse o Zé Rafael de camisa 5 e o Bontempo de camisa 8, né? Eu acho que poderia ser uma opção. Ou até mesmo o Bontempo no lugar do Barrial. Eu, sinceramente, não tiraria
ele, porque é um jogador que, igual eu falei do Zé Rafael, ele também contribui na questão defensiva, até para você ter um bom tempo caindo pelo lado direito para te ajudar nessa proteção com o Léo Godoy, já que o Léo Godoy, diferente do Escobar, não é um cara que é tão bom assim defensivamente, em desarmes e tal. Então, eu não teria tirado bom tempo. Mas, aí você, é aquilo, né, do copo meio cheio, do copo meio vazio. Você também tem um bom jogador para entrar na segunda etapa. Não imagino que o Zé Rafael vai jogar 90 minutos. Então, caso o Zé Rafael canse, você tem essa possibilidade de colocar o Gabriel Bom Tempo, tá? Você também tem o Matheus Xavier, você tem jogador de velocidade. Então, acho que dá para você ter algumas opções interessantes para a segunda etapa. Vamos ver como esse time do Santos vai reagir, tá bom? E aí temos um provável time do Corinthians. Esse aqui é o campinho do pessoal lá do meu timão, que colocou essa escalação, ou pelo menos o time que treinou nesse último sábado aqui, antes da partida contra o Santos. Então, Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Angileri. Aí tem o meio-campo formado por Ranielli, Michael, Igor Coronado, José Martínez, André Carrídio e Yuri Alberto. Esse é o provável time do Corinthians, com a possibilidade de você sacar o Ranielli e colocar o Romero. E aí você teria o Romero jogando, obviamente, lá na frente, né? Mais uma opção ofensiva. Porque nesse desenho, você pode ter um Igor Coronado aberto um pouco mais ali pelo lado esquerdo e o Carrídio aberto mais pelo lado direito, né? São dois meias, mas que podem exercer essa função de ponta. E mais ou menos um Roleiser e até mesmo o Barrial, né? Que são jogadores que jogam tanto pelo meio como também abertos, como um ponta. Então vamos ver como que vai ser esse time do Corinthians. O Coronado pega muito bem na bola, tem que tomar cuidado com chute de média e longa distância. O Carrídio é um jogador também que tem velocidade, tem força física, sabe cruzar muito bem. O Yuri Alberto, nem preciso dizer, é um jogador que tem faro de gol, tá com confiança, vive um bom momento na equipe corintiana. Só que vejo essa construção de jogadas, né, o início da construção de jogada, Ranielli, Michael e Martínez, que se o Santos fizer uma marcação um pouco mais ali com pressão, pode ser que dê certo. O Santos contra o Ceará teve uma marcação de um bloco mais médio, né, não era um bloco alto que o Santos estava fazendo. Então talvez se você pressionar esse time do Corinthians na saída de bola, Félix Torres, Kaká também, pode ser um caminho para você conseguir incomodar o adversário. O meio-campo do Corinthians tem jogadores de maior marcação também, né? O Martínez, o Ranielli, o Michael. Então, vai ser importante esse meio-campo do Santos também conseguir se impor. Eu sempre falo isso aqui quando joga contra o Corinthians. O meio-campo do Corinthians, se você conseguir povoar, ter jogador com superioridade, não só numérica, mas também superioridade, né, em termos de se impor, é um caminho para você conseguir uma vitória. É um jogo difícil, o Corinthians vem ali de resultados não tão convincentes, né, em termos de atuação e até resultado propriamente falando. Então, eu acho que é um jogo que dá pro Santos vencer? Dá pro Santos vencer, mas ainda acho que o Corinthians tem favorito, infelizmente, né, nesse clássico contra a gente. Mas assim, favoritismo também não ganha jogo, vai que o Santos encontra um gol aí e sai com essa vitória. Eu só quero vencer, esse é meu único desejo. Juro pra vocês, se o Santos não jogar nada, mas vencer, eu vou comemorar porque é isso, sabe? Depois a gente cobra melhor atuação e blá, 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 mas não adianta nada. A gente jogou bem contra o Grêmio e teve um total de 0 pontos. E aí, do que me serviu ter jogado melhor que o Grêmio? Nada. Queria eu ter jogado pior que o Grêmio e ter 3 pontos naquele jogo, né? Então a mesma coisa pra esse jogo contra o Corinthians. Primeiro a gente tem que pontuar. Primeiro a gente tem que pontuar para começar a ter essa confiança para sair desse buraco que a gente se encontra. Então, é isso. Mas me fala aqui nos comentários o que você achou dessa escalação do Santos, se você imagina que o Santos pode vencer a equipe do Corinthians. Então, deixa o seu palpite aqui, quero ver quem que vai acertar, hein? E não esquece também de se inscrever no canal para sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. Grande abraço e fui!